Neste vídeo, nós vamos tratar do assunto autovetores e autovalores de matrizes. Eu vou repassar com vocês a aula 1 do fascículo Álgebra Linear 2, volume 1. Nós vamos fazer referência a autovetores e autovalores de matrizes, lembrando que as matrizes, elas podem ser consideradas uma representação de uma transformação linear. Então, dizer que um vetor é autovetor de uma matriz A é o mesmo que dizer que esse vetor é autovetor da transformação linear definida por essa matriz. Tá? Lembrando que a gente associa uma matriz a uma transformação linear, considerando uma base para o espaço vetorial em questão. Tá? Bom, então vamos à definição de autovalor de uma matriz. Então vamos considerar A uma matriz de Mn de R, ou seja, uma matriz quadrada de ordem N. Então essa matriz ela pode ser representação de um operador linear, né? De uma transformação T. De uma transformação, que está tudo escrito, T, que vai de Rn para Rn. Então, um número real, lambda, ele é chamado autovalor da matriz A se existir um vetor não nulo pertencente a Rn. Então, esse vetor é um vetor coluna. Vamos supor que as coordenadas dele sejam V1, V2, V3 até Vn, tal que, ao multiplicar a matriz A por esse vetor, o resultado seja lambda vezes esse vetor. Tá? Então, lambda é autovalor da matriz A se existir um vetor não nulo V, tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Ou seja, o produto de A por V é igual ao vetor V multiplicado por um escalar. E esse escalar é o autovalor, né? Esse vetor V, que satisfaz essa equação dada aqui em 1, ele é chamado de autovetor associado ao autovalor lambda. Então, obviamente, podem existir vários vetores que satisfazem essa equação. Ou seja, para cada autovalor podem existir vários autovetores. Nós veremos posteriormente que o conjunto desses autovetores ele vai ser um subespaço do espaço vetorial Rn. A gente vai verificar isso e vai verificar como determinar esse subespaço, tá? Bom, uma verificação que a gente pode fazer é a seguinte: se W é um múltiplo escalar de um autovetor associado ao autovalor lambda, então W também é autovetor associado a lambda. Ou seja, a gente precisa verificar para mostrar isso que A vezes W é igual a lambda vezes W. A gente precisa mostrar isso, né? Bom, mais A vezes W é igual a A vezes alfa V. E A vezes alfa V, a gente já mostrou primeiro por propriedades envolvendo o produto de matriz e também pelo fato dessa matriz representar uma transformação linear, né? Isso é o mesmo que alfa vezes A vezes a matriz V. Só que A vezes a matriz V é exatamente lambda V.
como aqui nós temos alfa e lambda números reais, vezes um vetor, a gente pode comutar esses números reais. Então, a gente pode escrever isso como lambda, alfa v, como alfa v é w, isso é lambda w. Então, provamos que A vezes W é igual a lambda W, ou seja, W é autovetor associado ao autovalor lambda. Não é difícil a gente determinar se um vetor é autovetor de uma matriz e também se um número real qualquer é autovalor de uma matriz. A gente vai ver isso através de alguns exemplos. No primeiro exemplo que aparece aí no fascículo, considerando a matriz I como a matriz identidade, né? Claro, toda matriz identidade ela é quadrada, de ordem n. Bom, então a gente quer determinar lambda tal que I vezes lambda, tal que I vezes V seja igual a lambda V para V qualquer vetor de Rn. Bom, quando a gente multiplica a matriz identidade por um vetor de Rn V, isso vai dar exatamente o vetor V. Por exemplo, vamos multiplicar a matriz identidade quadrada de ordem 2 pelo vetor 2, 3, por exemplo. Isso dá a seguinte matriz. Então, vamos multiplicar a primeira linha pela coluna. Isso dá 1 vezes 2 mais 0 vezes 3, que é 2. Agora, a segunda linha por V. Então, dá 0 vezes 2 mais 1 vezes 3, que é 3. Né? A matriz identidade, ela funciona como um elemento que a gente... É como se fosse o 1 no conjunto dos números reais, né? É o elemento neutro multiplicativo, tá? Bom, além disso, a gente pode escrever V como o escalar 1 vezes V. Isso quer dizer, então, que I vezes V é igual a 1 vezes V, ou seja, 1 é autovalor de I. Mais do que isso, 1 é o único autovalor de I. E todo vetor de Rn é autovetor associado ao autovalor 1, já que I vezes V é igual a 1 vezes V para todo vetor V de Rn. No exemplo 2, a gente quer verificar se os vetores U e V dados, eles são autovetores da matriz A, dada também, né? A é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, para a gente verificar se esses vetores são autovetores, nós precisamos fazer o produto de A por cada um deles. A vezes U vai dar o seguinte vetor. Eu indico por colchete, aí no texto ele está indicando por parênteses, tá? Bom, que vai ficar menos 3 vezes 1, que é menos 3, mais 1 vezes 1, e na segunda coordenada, menos 5 vezes 1, mais 3 vezes 1. Então, isso é igual a menos 2, menos 2. Nós podemos colocar menos 2 em evidência, então isso dá menos 2 que multiplica 1, 1. Como 1, 1 é igual a U, então isso é igual a menos 2 vezes U. Então, menos 2 é autovalor e U é autovetor de A
associado a menos 2, associado ao alto valor menos 2, tá? Agora nós vamos verificar se V é alto vetor. Multiplicando A por V, nós obtemos o seguinte vetor, vai ficar menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 1, e menos 5 vezes 1, mais 3 vezes 2. Isso mesmo. Então, isso é igual ao vetor menos 1 e 1. Bom, nós queremos verificar se existe lambda, tal que esse vetor seja igual a lambda vezes 1, 2, que é V. Então, nós queremos verificar se existe lambda, tal que lambda é igual a menos 1 e 2 lambda seja igual a 1, né? Já que isso aqui é o mesmo que escrever lambda, 2 lambda. Então, lambda deve ser igual a menos 1 e 2 lambda tem que ser igual a 1. Bom, se lambda for menos 1, quando a gente multiplica 2 por menos 1, isso dá menos 2 e não 1. Então, essas duas igualdades não podem ser simultaneamente satisfeitas. Logo, não existe lambda tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Isso implica que V não é alto vetor da matriz A em questão, tá? Na figura, nós temos aí indicados os vetores U e V aqui, né, no primeiro plano cartesiano, e no segundo plano, nós temos a transformação x, que leva, né, x em A vezes x. Observem que V é dado por, cadê V? 1, 2. Então, aqui é 1, né, a coordenada x e y é 2. Quando a gente faz A vezes V, isso dá, cadê A vezes V? Menos 1, 1. Então, observem que V e A vezes V, eles não pertencem a uma mesma reta, já que A vezes V está no segundo quadrante e V está no primeiro. Para eles pertencerem à mesma reta, A vezes V teria que aparecer no terceiro quadrante, tá? Agora, observem que U dado por 1 está desenhado aqui no primeiro plano e A vezes U está desenhado aqui no segundo. Observem que A vezes U, sendo menos 2, está no terceiro quadrante e, consequentemente, na verdade, mais do que está no terceiro, né? Ele está na mesma reta que o vetor U, tá? Então, se a gente simplesmente olhar para um plano cartesiano, onde estão representados alguns vetores, se for dada uma matriz, para a gente verificar se esses vetores são autovetores dessa matriz, basta a gente verificar se os vetores e A vezes esses vetores pertencem a uma mesma reta, tá? No terceiro exemplo, é pedido para verificar se o escalar 5, ou seja, o número real 5, é um alto valor para a matriz A quadrada, né, de ordem 2.
além disso, determinar os autovetores associados a esse autovalor, caso ele seja autovalor. Bom, então a gente quer verificar se A vezes V, se existe um vetor V não nulo, tal que A vezes V seja igual a 5 vezes V. V tem que ser um vetor de R2. Então, vamos considerar V igual a XY. Fazendo A vezes V, nós vamos fazer o produto, então, de 5, 0, 2, 1 por XY. Nós vamos obter o seguinte vetor. 5x mais 0y, que é 5x, e 2x mais y. Nós queremos verificar se A vezes V é igual a 5 vezes V. 5 vezes V é 5x, 5y. Então, para aqui, vou escrever que isso é 5V. Então, A vezes V é igual a 5V se e somente se 5x for igual a 5x, isso acontece, e 2x mais y for igual a 5y. Ou seja, se 2x for igual a 4y dividindo por 2, se somente se x for igual a 2y. Então, qualquer vetor da forma x, 2y satisfaz essa igualdade, AV igual a 5V. Então, 5 é sim autovalor da matriz A, e todo vetor da forma... Opa, eu fiz errado aqui, né? Tem que ser 2y e y, já que x é 2y. Que é 2y e y. E qualquer vetor dessa forma é autovetor associado ao autovalor 5. Então, o autoespaço relacionado ao autovalor 5 é o conjunto de todos os vetores dessa forma, tá? 2y, y. Bom, a gente poderia ter resolvido esse problema fazendo o seguinte. Como nós queremos verificar se essa equação aqui é satisfeita, ou melhor, a gente quer verificar se existe um vetor V que satisfaça essa equação, a gente poderia escrever essa equação como A vezes V menos 5 vezes V igual a 0. Escrever uma equação análoga a essa é A menos 5 vezes a matriz identidade vezes o vetor V igual a 0. Por quê? 5 vezes identidade. Quando a gente multiplica, por exemplo, vamos pensar na matriz quadrada, 5 vezes a identidade, que é essa matriz. Quando a gente multiplica isso por V, isso dá exatamente 5V. Tá? Então, é por isso que a gente está considerando 5 vezes identidade. Resolver essa equação recai na resolução de um sistema linear. Nesse caso, recaiu na resolução de um sistema linear de duas equações e duas variáveis. A primeira equação
ela sempre é satisfeita para qualquer valor de x e qualquer valor de y. Por isso que o sistema, ele é um sistema, esse sistema ele possui infinitas soluções, né? Mas bastava ele possuir uma única solução para a gente afirmar que 5 é autovalor dessa matriz. A matriz A menos 5 vezes a matriz identidade também pode ser considerada uma matriz que representa uma transformação, um operador linear, na verdade. Então, resolver essa equação é o mesmo que determinar os vetores V do domínio desse operador. Vamos considerar que A menos 5i é um operador que, neste exemplo, vai de R2 para R2. Nós queremos determinar os vetores V, que são levados no zero. Os elementos de V que são levados no zero, eles são elementos de um autoespaço que a gente denominou de núcleo da transformação ou do operador linear. Então, de forma geral, dizer que V é autovetor associado ao autovalor lambda, se e somente se V pertencer ao núcleo da transformação A menos lambda I. Então, para a gente verificar se V é autovalor, a gente sempre vai verificar se V é autovalor associado ao é autovetor associado ao autovalor lambda. A gente precisa verificar se V está nesse subespaço de R2, núcleo da transformação do operador A menos lambda I. Esse subespaço vetorial a gente vai denotar por E de lambda, e ele é chamado autoespaço do autovalor lambda, ou autoespaço associado ao autovalor lambda. Nessa figura aqui, a gente tem as imagens do autoespaço associado para o autovalor lambda igual a menos 2 e para o autovalor lambda igual a 5. A gente viu que 5 era autovalor, né? Nesse exemplo. Então, todos os vetores tais que A vezes V é igual a 5V pertencem a essa reta indicada aqui. Está escrito aqui multi por 5, ou seja, multiplicado por 5, tá? Então, esse é o autoespaço, essa reta é o autoespaço para lambda igual a 5. No exemplo 2, a gente viu que o autoespaço associado ao autovalor menos 2 é a reta que passa por 1 e pela origem, né? Vamos voltar aqui no exemplo 2. Exemplo 2 está aqui. A gente queria verificar se 1 era autovetor para essa matriz. A gente viu que era. Então, qualquer múltiplo de 1 é autovetor associado ao autovalor lambda. A gente viu, autovalor menos 2. A gente viu que menos 2 era o autovalor
para o qual o autovetor 1 está associado. No exemplo 4, é dada uma matriz A3×3 e é pedido para verificar se lambda igual a 3 é um autovalor dessa matriz. Caso seja, determinar uma base para o autoespaço associado a esse autovalor, tá? Bom, então, para a gente verificar se lambda é autovalor, a gente precisa verificar se existe V pertencente a R3. Deixa eu escrever aqui a pergunta antes de fazer, então. A gente quer verificar se existe V em R3, tal que A vezes V é igual a 3 vezes V. Bom, vamos considerar V XYZ, efetuando o produto de A por V, nós teremos 4x menos 2y menos 3z, a segunda coordenada vai ser menos x mais 5y mais 3z, e a terceira 2x menos 4y menos 3z. Nós queremos, então, que isso seja igual a 3x, 3y e 3z. Então, nós precisamos verificar se o sistema linear 4x menos 2y menos 3z igual a 3x menos x mais 5y mais 3z igual a 3y, 2x menos 4y menos 3z igual a 3z, possui pelo menos uma solução. Bom, esse sistema é equivalente ao sistema. Vou passar 3x para o lado esquerdo, então fica x menos 2y menos 3z igual a 0. Passando 3y, a gente fica com menos x mais 2y mais 3z igual a 0. E a terceira equação vai ficar 2x menos 4y menos 6z igual a 0. Nós podemos observar que a primeira e a segunda equações, elas são iguais, né? A segunda equação é a primeira multiplicada por menos 1. Então, se a gente fosse transformar, escrever a matriz aumentada desse sistema e escalonar, a gente encontraria uma linha toda de zeros. Então, esse sistema, ele tem infinitas soluções. E as soluções que satisfazem esse sistema são exatamente os números x, y e z, tais que x menos 2y menos 3z é igual a 0. Então, que é o mesmo que dizer que x é igual a 2y mais 3z. Então, a solução desse sistema é o conjunto dos x, y, z pertencentes a R3, tais que x é igual a 2y mais 3z. A gente ainda pode escrever como conjunto 2y mais 3z na primeira coordenada, y e z, tal que x, y e z são números reais.
Então, todo vetor. Bom, primeiro, como o sistema tem pelo menos uma solução, nós provamos que 3, lambda igual a 3, é alto valor. A gente fez o primeiro item do exercício, verificar se lambda igual a 3 é alto valor. Verificamos. Agora, para a gente verificar, determinar uma base para o alto espaço, a gente precisa determinar primeiro o alto espaço. O alto espaço associado é exatamente a solução desse sistema. Então, a gente pode escrever assim, E de 3, que é a notação usada aí pelo autor do fascículo, é igual ao conjunto dos vetores da forma 2y mais 3e na primeira coordenada, y na segunda e z na terceira, tal que x, y e z são números reais. Então, esse é o alto espaço associado. Esse é o núcleo da transformação A menos 3 vezes a matriz identidade, tá? Isso é igual ao núcleo dessa transformação. Agora, para a gente determinar uma base, primeiro a gente vai determinar um conjunto gerador para esse subespaço. Nós podemos escrever esse vetor 2y mais 3e yz como a seguinte soma: 2y, y0 mais 3e, 0, z. Isso é igual a y que multiplica 2, 1, 0, mais e que multiplica 3, 0, 1. Então, se nós chamarmos de V1 o vetor 2, 1, 0 e de V2, desculpem, o vetor 3, 1, 0, então V1 é de 3, é gerado então por esses dois vetores. Para verificar se eles são linearmente independentes, é fácil, é só igualar esse vetor ao vetor 0, 0, 0 e verificar se y e z são iguais a 0. Claro que são, né? Já que para essa igualdade aqui ser satisfeita, y tem que ser 0 e z tem que ser 0. Então, além disso, V1 e V2 são linearmente independentes. Um conjunto gerador LI é uma base. Então, uma base para o alto espaço associado ao alto valor 3, é 3 mesmo? É o conjunto formado pelos vetores V1 e V2. Eu vou ficando por aqui, então. A gente, nesse vídeo, então, definimos o que é um alto valor e um alto vetor de uma matriz. No próximo vídeo eu vou resolver alguns exercícios dessa aula.